Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre movimento circular, tá? Movimento circular uniforme, tá bom? Então vamos lá para os exercícios que eu trouxe aqui. Então, tem o seguinte, primeira questão fala assim: um satélite estacionário usado em comunicações é colocado em órbita circular de raio aproximadamente 4,2 vezes 10 a 4 km acima da linha do Equador. Determine a velocidade angular e a velocidade linear do satélite em seu movimento em torno do eixo da Terra. Então, a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem aqui o planeta Terra. Cadê? Opa. A gente tem aqui nosso planetinha Terra, né? E aí é colocado aqui um satélite, né? Para orbitar em torno do nosso planeta, em órbita circular. Ou seja, esse satélite aqui ele vai descrever o movimento circular, né? Você tem aqui, sei lá, os continentes, né? Então tá aí bem feioso o nosso planeta Terra e o satélite está aqui. Aí ele diz que o raio desse movimento aqui, né, tem um certo raio. Esse raio vale 4,2 vezes 10 a 4 km. Ele disse também para a gente usar π igual a 3. Aí tem um detalhe, ele fala satélite estacionário, tá? Gente, quando ele fala satélite estacionário é aquele que se movimenta junto com o planeta Terra. Ou seja, a Terra gasta 24 horas, né, um dia para dar uma volta em torno de seu eixo. Então o satélite, para dar uma volta em torno da Terra, ele vai gastar também 24 horas, porque o satélite estacionário é aquele que se movimenta junto com o planeta Terra. Então quando a gente falar que o satélite é estacionário, a gente já vai adotar que o período é de 24 horas, o tempo para dar uma volta, né? A Terra demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo, então o satélite que é estacionário também vai demorar 24 horas. Tá bom? E ele quer saber, as perguntas são qual é a velocidade angular e qual é a velocidade linear. Tá bom? Então são, prestando atenção com as unidades, né? Então a gente já viu que a velocidade angular pode ser calculada como 2π sobre período, né? E a gente pode ter, o π ele mandou utilizar 3, 24 é o período, então vai ficar 6 sobre 24. Você pode simplificar por 6. Né? Você simplificar aqui por 6, você vai ter 1/4. Né? 1 dividido por 4, então a gente conclui que o ômega é a velocidade angular 0,25 radianos. Porém, como o período está em horas, radianos por hora. Tá bom? Então essa aqui é a velocidade angular. Vamos para outra página para a gente calcular a velocidade linear, que é o v. A gente já viu que velocidade linear é o produto da velocidade angular vezes o raio, né? V igual a ômega vezes R. Então vamos lá. Então V vai ser igual a ômega, a gente acabou de calcular, 0,25 radianos por hora. E o raio foi dado também, que é 4,2 vezes 10 a quarta quilômetros, tá? Se você fizer a conta 0,25 vezes 4,2, você vai encontrar que isso aqui vai dar 1,05, é a potência de 10 a quarta. Unidade de medida. Como o raio está medido em quilômetros, Como o período lá estava em horas, vai sair em quilômetros por hora. Então essa é a velocidade linear desse satélite, tá? Aproximadamente aí 1 vezes 10 a quarta quilômetros por hora. Tranquilo? Vamos para o próximo, vamos seguir nessa linha aí, ó, mesma ideia. Diz o seguinte: a órbita da Terra em torno do Sol pode ser considerada aproximadamente circular e de raio 1,5 vezes 10 a 8 km. Então a primeira informação que a gente tem é que o raio vale 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. Né? Então, qual é a situação? A gente tem aqui o Sol, né? E ele diz que o planeta Terra descreve uma órbita aproximadamente circular. Na verdade, é uma elipse, né? A gente pode aproximar para a circunferência. Então, o planeta Terra gira aqui em torno do Sol, né? Esse planeta ele vai ter uma velocidade linear e vai ter uma velocidade angular, né? Então, o planeta vai girar aqui em torno do Sol. Vamos lá. Determine nessas condições a velocidade linear, ou seja, ele quer saber quem é o v. O módulo da aceleração centrípeta também. Então ele quer saber quem é v e quem é a aceleração centrípeta. Aí ele fala aqui, ó, dê sua resposta em quilômetros por segundo, então a velocidade vai estar em quilômetros por segundo, e a aceleração centrípeta tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Então vamos ficar atento aí, que na hora que a gente for calcular a aceleração centrípeta, a velocidade tem que estar em metros por segundo, tá? Não pode deixar em quilômetros. Ele fala, considere um ano aproximadamente 3,1 vezes 10 a 7 segundos, e use π igual a 3,1. Por que ele está falando que um ano tem aproximadamente 3,1 vezes 10 a 7 segundos. Por quê? Qual é o período do movimento que a Terra realiza em torno do Sol?
A Terra realiza um movimento que é aproximadamente circular em torno do Sol e gasta um ano para completar um giro. Então quer dizer que o período desse movimento é um ano. Lembrando que período é o tempo para se completar uma volta, né? No mesmo caso aqui do satélite. Por que o período dele é 24 horas? Porque é o tempo que ele gasta para completar uma volta. Então, o período da Terra, do movimento da Terra em torno do Sol, é de um ano, porque é o tempo que a Terra gasta para realizar uma volta completa. Então, o período é um ano, mas ele já foi bonzinho para a gente. Ó. Já disse que esse ano pode usar 3,1 vezes 10 a 7 segundos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular a velocidade. Velocidade, a gente já viu, né? Acabou de fazer na questão anterior, velocidade é ômega vezes R, né? O raio a gente tem, beleza. Mas a gente não tem um ômega, então a gente vai descobrir o ômega. Se eu tenho período, eu posso calcular o ômega, que é a velocidade angular, como sendo 2π dividido período. Nessa questão ele pediu para a gente utilizar o π 3,1, né? Então fica 2 vezes 3,1 dividido pelo período, que é 3,1 vezes 10 elevado a 7. Então, ó, ficou fácil, ó, 3,1 com 3,1. O nosso ômega vai ser 2. O 10 elevado a 7 sobe negativo. Então fica 2 vezes 10 a menos 7. Aí agora a unidade, radianos por segundo. Segundos porque a gente usou o período, ó, em segundos. Tá bom? Pronto. Tenho o meu ômega, posso descobrir minha velocidade. Tá bom? Vamos para outra página. Então, vamos lá. Velocidade é ômega vezes R. O ômega foi quanto agora? 2 vezes 10 a menos 7. E o raio, 1,5 vezes 10 a 8. Como ele pediu a resposta em quilômetros por segundo, eu vou utilizar o raio em quilômetros mesmo, sem problema nenhum. Tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 7 vezes 1,5 vezes 10 elevado a oitava. Então, se você fizer a conta, 2 vezes 1,5 dá 3. 10 a menos 7 vezes 10 a 8, repete a base, multiplicação de potência menor base, repete a base e soma os expoentes. Né? Menos 7 mais 8 vai dar 1. 10 elevado a 1 é 10, 10 vezes 3, 30. Então essa velocidade é de 30 km por segundo. Né? A gente utilizou o raio em quilômetros, então a resposta aqui sai em quilômetros por segundo. Tá bom? Então tá aí a velocidade linear. Na outra pergunta, ele quer saber quem é a aceleração centrípeta. Né? Então, porém, ele quer a resposta da aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente viu que a aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Para minha resposta sair em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo e o raio tem que estar em metros. Tá? Então essa velocidade aqui, ó, que está em quilômetros por segundo, tem que passar para metros por segundo. Então, você fala, professor, então vou usar aquele do 3,6, né? Não, gente, aquele do 3,6 é de quilômetro por hora para metro por segundo. Aqui, como eu vou passar apenas de quilômetro por segundo para metro por segundo, eu vou mexer apenas no quilômetro, tá? Eu não preciso mexer na unidade de tempo. Então, 30 km por segundo, se você anda 30 km por segundo, para passar de quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Então, quer dizer que em um segundo você anda 30.000 metros por segundo, né? 30 km são 30.000 metros. Se você anda 30 km em um segundo, é a mesma coisa dizer que você anda 30.000 metros por segundo. Tá bom? E o raio? O raio foi dado, né? Que é 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. De novo, para passar de quilômetro para metro, a gente multiplica por 1000. Então você pode escrever, fazer 1,5 vezes 1000, ou simplesmente, né, 10 a terceira, 1000 são 3 zeros, é 10 a terceira. Então é 1,5 e o 3 com 8, 11 metros. Né? Então, tanto faz. Eu fiz pela potência. Você pode pegar 1,5 e multiplicar por 1000. Né? Você vai ter aí 1500, ou 1500 vezes 10 a oitava, ou 1,5 vezes 10 a 11. Tá bom? Então, finalmente a gente pode agora calcular a aceleração centrípeta, vai ser 30.000 ao quadrado dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 11. Vou fazer o seguinte, ó. 9 ao quadrado é 9. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 4 zeros ao quadrado dá 8 zeros. Então entraria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Dividido por 1,5 vezes 10 a 11. Aí, ó, para não ficar esse número gigante, ó, tem 8 zeros. É 9 vezes 10 a 8, né? 8 é a quantidade de casas decimais que tem aqui. Dividido por 1,5 vezes 10 a 11. Se você dividir 9 dividido por 1,5, dá 6. Divisão de potência de mesma base.
repete a base, subtrai os expoentes. 8 menos 11, menos 3. Unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então essa questão deu um pouquinho de complicação por causa das unidades, né? Mas as fórmulas, né, são bem simples. Velocidade linear, aceleração centrípeta e velocidade angular aqui, né? Tem outras que vai aparecer já já. Né? Isso aqui não é um ovo, é o Sol e a Terra girando em torno, tá bom? Vamos lá. Mais uma questão. O raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Calcule a velocidade linear e o módulo da aceleração centrípeta de um ponto no Equador que se desloca devido à rotação da Terra. Então, ó, é o seguinte, né? Aqui está o planeta Terra, aqui está a linha do Equador, opa, tem um cidadão que está aqui, né? Tem um ponto aqui, um cidadão. E a Terra está girando aqui em torno do seu eixo, né? Ele quer saber, para esse cidadão aí, que está realizando esse movimento, qual é a velocidade linear e qual é a sua aceleração centrípeta, né? Informação que ele deu aqui, o raio da Terra, se a pessoa está na superfície da Terra, o movimento é justamente com o raio da Terra, 6.400 km, tá bom? Quais são as informações que ele tem? Além disso, né, ele quer que a resposta da velocidade seja em km por hora e a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Então vai dar aquele mesmo BO que deu na questão passada, né? Um pouquinho diferente, porque lá era quilômetros por segundo, aqui é por hora. Então, vamos lá, mais uma vez, né? Se é um movimento em torno da Terra, qual é o período do movimento da Terra? O período do movimento do planeta Terra em torno de si mesmo é de 24 horas. É o tempo que a Terra gasta para dar um giro, né? Completar um círculo, completar uma volta completa, 24 horas. Período é o tempo de uma volta, então o período do planeta Terra, 24 horas, né? Porque ele está falando devido à rotação. A rotação, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela gasta 24 horas para completar uma volta. Então a gente tem essas informações, vamos seguir o mesmo caminho que a gente vem seguindo, né? Se eu quero saber quem é V, V é igual a ômega vezes R. O raio a gente tem, mas não temos o ômega. Como é que eu faço para descobrir o ômega? Ômega, que é a velocidade angular, é 2 vezes π dividido pelo período. Nessa questão ele mandou usar π igual a 3, então fica 2 vezes 3 dividido pelo período, que é 24. Fica 6 sobre 24. Ora, deu a mesma coisa do outro, né? 24 dividido por 6 vai dar 1/4, que dá 0,25. Só que nesse caso é radianos por hora. Radianos por hora, porque o período que a gente utilizou veio em horas, ok? Então 0,25 radianos por hora. Deixa em hora mesmo, porque ele não quer velocidade em quilômetros por hora. Então, o radiano por hora e o raio tem que estar em quilômetros. Aí a velocidade sai em quilômetros por hora, né? Aqui, ó, o ômega sai em radianos por hora e o R em quilômetros. Aí a resposta da velocidade sai em quilômetros por hora, tá bom? Então vamos lá. A gente já viu, velocidade é ômega vezes R. O ômega é 0,25, né? Radianos por hora. E o R é 6.400 km, né? Multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4, tá? Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que isso vai dar 1.600 km horários por hora, tá? Então, o movimento da Terra aí, ó, de um ponto que está na superfície da Terra, durante o movimento de rotação, é de 1.600 km por hora. Na próxima pergunta, ele quer saber qual é a aceleração centrípeta. Porém, ele quer saber qual é a aceleração centrípeta na unidade de medida metros por segundos ao quadrado. Para a gente utilizar aceleração em metros por segundos ao quadrado, a gente falou agora há pouco, né? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio. Para a resposta sair em metros por segundos ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundos e o raio tem que estar em metros, tá bom? Então agora sim a gente usa aquela coisinha do 3,6, né? A gente divide por 3,6, porque é quilômetro por hora. Eu vou mexer nos dois, eu vou mexer tanto na distância quanto no tempo. Aí a gente divide por 3,6. Aí agora a velocidade vai dar, se você fizer essa conta aí, vai dar uma dízima, vai dar 444,4 metros por segundo. Essa é a velocidade em metros por segundo. O raio foi dado que é 6.400 km, né? Para passar de quilômetro para metro, é só multiplicar por 1.000. E aí você vai ter o raio, né? Dá 6.400.000 metros, né? Esse é o raio. Ok? Então, só jogar aqui na fórmula e ser feliz. Então, a gente vai ter a aceleração centrípeta. Vai ser 444,4. Opa.
elevado ao quadrado, dividido por 6.400.000 metros, que é o raio da Terra, tá bom? 6.400 quilômetros. Se a gente fizer essa conta aí, bonitinho, a gente vai encontrar que vai dar 0,03 metros por segundo quadrado, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo, você pode fazer essa conta aí. E você vai encontrar 0,03 metros por segundo ao quadrado na aceleração baixinha para o movimento de rotação da Terra, tá bom? Então, vamos para a próxima. Um carro percorre uma circunferência de raio 500 metros, com a velocidade escalar de 20 metros por segundo. Qual é o ângulo que o carro descreve em 40 segundos? Então vamos lá. Informações que a gente tem, né? O raio que o carro percorre 500 metros. Velocidade 100 metros por segundo só pode ser velocidade linear. Velocidade linear, 20 metros por segundo. E o tempo do movimento é de 40 segundos. Ele quer saber qual o ângulo que o carro percorre, ou seja, o ΔΦ. Tá? Não sei se vocês lembram, né? A gente falou o seguinte, né? Ó, grandeza linear, falou lá no vídeo, é igual a grandeza angular vezes o raio. Então, ΔS, que é espaço linear, vai ser igual ao espaço angular, que é ΔΦ, vezes o raio, que é R. Como a gente quer saber o ΔΦ, o raio que está multiplicando passa dividindo, tá? Então, o raio a gente tem, que é 500 metros. A gente não tem o ΔS, a gente tem que achar o ΔS. Mas veja, eu tenho velocidade e tempo. Dá para achar ΔS, né? A gente sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou seja, ΔS, se você fizer meio pelos extremos, né? Você vai ter que ΔS é V vezes ΔT. Ou seja, vai ser 20 vezes 40. Então, esse carro vai percorrer um espaço linear de 4 vezes 2, 8, tem 2 zeros, 800 metros. Pronto. Vou jogar aqui dentro dessa fórmula e a gente descobre a variação angular. Tá? Então, ΔΦ é ΔS sobre o raio. ΔΦ vai ser ΔS, que a gente achou, 800 metros. O raio que foi dado, 500. Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Sobrou 5 dividido por 8. 5 dividido por 8 é 1,6. Unidade de medida de ângulo que a gente está utilizando aqui, radianos. Tá? Então, 1,6 radianos. Então, se um carro, né, está realizando um movimento circular, ele percorre aqui um espaço de 500 metros, né, com essa velocidade. O ângulo que ele vai estar variando aqui vai ser de 1,6 radianos. Tá bom? É isso aí o problema dessa questão. Vamos em frente. Boa, ó. Tem uma questão aqui que envolve uma coisinha nova, que é a transmissão. Ó. Se eu só ler com vocês, a gente comenta um pouco sobre isso. Fala assim, ó, duas polias A e B ligadas por uma correia. Ou seja, tem duas rodas aqui que estão ligadas por uma corrente, né? uma correia, um cabo. Ele diz que isso aqui tem 10 centímetros, aqui tem 20. Se você botar um para girar, observe que a correia vai transmitir o movimento. E aqui a gente tem o que a gente chama de transmissão do movimento circular. Aí ele fala que a primeira efetua 400 rotações por minuto, quer saber a frequência e a velocidade linear. Vamos lá, com calma. Se você observar, isso daqui, gente, é o que caracteriza uma bicicleta. Ó. A gente tem aquela parte onde está colado o pedal e tem aquela parte de trás que está colada com a roda, né? Então, é importante a gente falar sobre isso porque o Enem cobra e pode cair também questão desse tipo, tá? De transmissão no movimento circular. Aí vê só, como é isso? Ó. Tem aqui duas imagens melhorzinho. Transmissão vai acontecer quando você tiver duas rodas, duas polias, duas engrenagens ou até mesmo dois cilindros que estão conectados ou por um cabo, por uma corda, por uma rodana, né? Por uma corda, ou se eles estão ligados fisicamente, como o caso dessas engrenagens. A diferença é o seguinte, ó. No caso aqui das engrenagens, ó, essa A gira nesse sentido, né? E a B gira no sentido oposto. Quando está conectado de maneira mecânica, direto, né? As rodas giram no sentido contrário. A A gira nesse sentido, B gira no sentido contrário. A gira no sentido horário, B gira no sentido anti-horário. E quando elas estão conectadas por fios ou cordas, né? Elas giram no mesmo sentido. Então, se a rodana A gira nesse sentido, a B vai girar no mesmo sentido. Nesse caso, as duas estão girando no sentido anti-horário. Tá? E qual é a característica importante que a gente precisa saber daqui? Em todas essas situações, seja lá na bicicleta, seja ligado por uma corrente, por uma corda, por um fio, sejam polias, sejam rodas, ou sejam
Em engrenagens, é importante saber o seguinte. Ó, observe que tem ponto A, rodando A, B, A e B. Em todos os casos, a velocidade linear na roda A, na rodana A, na polia A, é igual à velocidade linear na rodana B. Tá? Então, velocidade linear é sempre igual. Guarde essa informação. O que é que a gente sabe? Que velocidade é ômega vezes R. Então, quando a gente tiver transmissão, a gente pode escrever o seguinte, ó, ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Então, a gente pode ter uma relação com as velocidades angulares. Tá? Então, muito comum a gente utilizar isso aqui, principalmente em questões de bicicleta, tá? Envolve bicicleta. Vai ter uma lá na frente, a gente vai trabalhar isso aqui. Então, ó, quando a gente tem transmissão de movimento circular, não interessa como é o tipo, se é ligação por cabo, por corda, por corrente, ou se é uma ligação mecânica, os pontos da periferia dessas circunferências, desses cilindros, dessas engrenagens, eles se movem com a mesma velocidade linear. A partir disso, a gente chega a essa conclusão, né? Já que velocidade linear é ômega vezes R. Aí tem outra conclusão que a gente pode chegar, ó. Se a gente lembrar, a gente pode calcular o ômega, a velocidade angular, como sendo 2 vezes π vezes s. Lembram disso? A gente falou disso no vídeo da aula passada. Né? Então, a gente viu agora que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Se eu substituir aqui, ó, no lugar do ômega, fica 2π FA vezes RA igual a 2 vezes π vezes FB vezes RB. E a gente pode cortar, ó, 2π de um lado, 2π do outro. Cancela e a gente agora tem uma relação entre as frequências. FA-RA é igual a FB vezes RB. Tá? Então, quando vier falando de transmissão, guarde essas informações. Tá? A relação da frequência, a relação da velocidade angular e da velocidade linear. Tá bom? Vamos lá. Então, tá aqui aquela questãozinha que a gente estava falando. Tá aqui de volta. Ó. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso que a gente viu agora. Duas polias A e B ligadas por uma correia têm 10 e 20 centímetros de raio, respectivamente. Então, RA, vamos pegar as informações, 10 centímetros, RB, 20 centímetros. Tá? Ele fala o seguinte, a primeira efetua 40 rotações por minuto. Ó, unidade de medida RPM é a unidade de medida de frequência, né? Lembre-se, frequência diz pra gente o número de voltas por minuto ou por segundo, por tempo, né? Frequência é número de voltas por tempo. Então aqui é 40 rotações por minuto, então isso é a frequência. Se é a frequência da primeira, frequência da polia A, que é 40 RPM. Só que a gente não trabalha com rotações por minuto, né? A gente trabalha com rotações por segundo. E aí a gente divide por 60, né? Já que 1 minuto tem 60 segundos. E aí, ó, ficaria 40 sobre 60, corta os zeros, frequência da polia A, se simplificar por 2, dá 2/3 de Hz. Ou seja, quer dizer que a polia A realiza 2/3 da volta por segundo. Tá? Essa é a frequência da polia A. E a gente tem aqui RA e RB. Você fala, precisa deixar em metro? Bom, a gente sempre trabalha com metro. Nessa questão ele não pediu para especificar nada, né? Ele quer a velocidade, então se ele não pediu para especificar, vamos deixar em centímetros, tá? Vamos poupar nosso trabalho, né? Vamos lá. Letra A, ele quer saber a frequência da polia B. Quando a gente tem transmissão, a fórmula que relaciona a frequência é essa daqui. Então, ó, frequência de A vezes raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Frequência de A é 2/3. O raio de A é 10 centímetros. Frequência de B é o que a gente está buscando. E o raio de B é 20 centímetros. Aí fica 20 sobre 30 igual a 20 vezes FB. Ok? E aí, vamos para outra página. Deixa eu cortar aqui. Perdão. Opa, tem um erro aqui, né? Eu botei 30, mas aqui é 3, né? É 2 sobre 3. Vamos lá, calma para não cometer erro bobo, né? Então 3 ali, 3 aqui. Então se a gente cortar aqui, 3 ficou lindo, né? Uma página nova. Então tá aqui, 20 sobre 3, igual a 20 FB. Então se a gente quer saber o FB, FB é igual a 20 sobre 3. O 20 que está multiplicando passa dividindo. Então cancelo 20 em cima, 20 embaixo. A frequência da polia B é de 1/3 de Hz, ou seja,
ela completa 1/3 da volta por segundo. Bom, então a informação do número de voltas completa 1/3 de uma volta por segundo. Letra B, ele quer saber a velocidade linear de quem? Dos pontos de corda, ou seja, ele quer saber quem é VA e saber quem é VB. Né? Ele quer saber VA e VB. Só que a gente viu que numa transmissão a velocidade linear é a mesma, né? Então basta calcular uma das duas. Então eu vou calcular VA. VA é ômega A vezes o raio de A, certo? Só tem um detalhe, quem é um ômega? Ômega pode ser calculado de duas maneiras, né? 2π sobre o período ou 2π vezes F, né? Nesse caso, a gente tem o F, né? Então vamos calcular dessa maneira aqui. Então, ômega de A vai ser 2 vezes π vezes a frequência de A. Então, ômega vai ser 2 vezes π vezes frequência de A foi 2/3, né? 2 sobre 3. Então, ômega de A vai ser 2 vezes 2, 4, vezes π sobre 3. Professor, eu posso cortar o π com 3 se a gente aproximar? Veja, ele não disse para a gente utilizar π igual a 3. π é 3,14, né? Nesse caso, a gente pode deixar como π. Caso de prova, alguma atividade valendo nota, eu vou dizer para vocês, use π igual a tanto, tá? Para facilitar a conta da gente. Nessa questão, ele não disse o valor de π que a gente deve utilizar. Se ele não disser o valor, a gente tem que utilizar 3,14, né? Para evitar fazer conta, você pode deixar em função de π, não tem problema, tá? Você pode deixar a sua resposta da velocidade angular, do espaço angular, tudo em função de π. Pode deixar sem problema nenhum. Então, unidade de medida de velocidade angular é radianos por segundo. Fica esse troço feio? Fica, mas é a resposta. 4π sobre 3 radianos por segundo. Tá? Essa é a velocidade angular. Mas ele não quer angular, ele quer a linear, né? Então, linear vai ser 4 vezes π sobre 3, que é a velocidade angular, vezes o raio, que é 10 centímetros. Aí tem um detalhe, se eu estou usando o raio em centímetros, a resposta vai sair em centímetros por segundo. 4 vezes 10, 40, vezes π sobre 3. É a unidade de medida centímetros por segundo. Não passamos para metros, então temos que arcar com essa aqui. Consequentemente, a velocidade de B também é 40π sobre 3 centímetros por segundo. A velocidade linear é a mesma. Bom, então tá aí. Questãozinha sobre transmissão, que tem mais aqui. Ó, uma que fala de bicicleta. Vê só, numa bicicleta de marchas, as pedaladas dos ciclistas imprimem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo à coroa, que tem raio 20 cm, que está ligada a uma catraca da roda traseira de raio 5 cm. As rodas da bicicleta têm raio 40, determine a velocidade angular da catraca, a velocidade escalar linear com que a bicicleta está se movimentando. Então é o seguinte, vê só, nessa questão nem veio a figura, tá? Eu trouxe aqui a figura de simulação de catracas e coroas de bicicleta para a gente ter uma noção, né? Ó, a gente tem aqui a parte da coroa, que é a parte que está sempre na frente, e aqui a gente tem a parte das catracas, que estão ligadas na roda traseira da bicicleta, né? E a gente sabe, quem já andou de bicicleta de marchas, né? Quando você muda a marcha, você muda o tamanho da coroa ou o tamanho da catraca, né? E aí você pode fazer várias combinações que vão imprimir para você se a pedalada vai ser mais leve ou mais forte, mais pesada, e isso aí vai mudar na velocidade, né? Então, quando a gente está mudando a coroa e a catraca, a gente, na verdade, está mexendo na velocidade com que a bicicleta está se movimentando, tá? O V linear, tá bom? Então, ó, coroa é a parte da frente, catraca é a parte de trás. Aqui é só um exemplo que essa bicicleta tem 3 coroas e 6 catracas, tá? Vamos voltar para a questão. Ele diz o seguinte, ó. O ciclista imprime a velocidade angular de 3 radianos à coroa, então vou botar aqui, ó, coroa tem uma velocidade angular de 3 radianos por segundo e tem um raio de 20 centímetros. Tá? Então vou botar assim, coroa eu vou chamar de A, ômega A da coroa, RA da coroa. E a gente também tem a catraca, né? E ele diz que a catraca tem um raio de 5 centímetros. Então RB, eu vou chamar catraca de B, 5 centímetros. Bom, outra coisa que ele fala é da bicicleta. A roda da bicicleta tem um raio, vou botar RC, de 40 centímetros. Pronto. Vamos lá. Vamos responder as perguntas. A letra A, ele quer saber a velocidade angular da catraca. Vê só. Se isso aqui é uma transmissão, ômega A vezes RA vai ser igual a ômega B
vezes RB. Respondendo a letra A aqui. Se ele está falando de velocidade angular, numa transmissão, eu vou utilizar a relação entre velocidades angulares. Tá? Ômega A, 3. Raio de A, 20. Ômega B a gente está buscando, né? Ômega B é a velocidade angular da catraca. E o raio da catraca, 5 centímetros. Então, ômega B vai ser igual a 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 5. Ou seja, a velocidade angular da catraca, 60 dividido por 5, vai dar 12 radianos por segundo. Okay? Então, está aí velocidade angular. Numa transmissão, é só a gente aplicar a relação que envolve velocidade angular. Letra B agora, ele quer saber qual é a velocidade linear que a bicicleta está se movimentando. É o seguinte, ó, a roda da bicicleta está aqui atrás da catraca, né? Elas estão juntas, né? Se essas duas circunferências, essas duas rodas estão juntas, quer dizer que as duas se movimentam com a mesma velocidade angular, tá? Então, a velocidade angular da bicicleta, vou botar aqui o WC, é igual à velocidade angular da catraca, WB, já que elas estão juntas, né? Então, a velocidade angular da bicicleta é igual à da catraca, tá? Então é o seguinte, se a velocidade angular da catraca é 12 radianos por segundo, quer dizer que a velocidade angular do pneu da bicicleta também é 12 radianos por segundo. Então, ó, ômega da bicicleta, 12 radianos por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade linear da bicicleta. Velocidade linear é ômega vezes R. Aí agora, nesse caso, eu boto o raio da roda da bicicleta. Então, a velocidade vai ser 12 radianos. O raio é 40 centímetros, né? Do pneu da bicicleta. 40 centímetros são 0,4 metros. Então, bota aqui, 0,4 metros. Se você fizer essa conta, vai dar 4,8 metros por segundo. Então, a velocidade que o pneu da bicicleta gira, né, linearmente, é de 4,8 metros por segundo. Tá bom? É uma questãozinha de bicicleta. É possível que o Enem goste de cobrar essas coisas. É possível que caia. Tá bom? Mais uma de transmissão. Diz o seguinte, ó. Uma cinta funciona solidária com dois cilindros de raio, R1 10 cm e R2 50 cm. Né? Então a gente tem dois cilindros horizontais que giram juntos, né, por causa de uma correia, um fio aqui que une os dois. Ele deu a informação do raio 1, deu a informação do raio do cilindro 2. Ele diz que a frequência do raio 2, frequência do cilindro 2, 60 RPM. Então se a gente pegar 60 dividido por 60, a gente não trabalha com RPM, dá 1 Hz, né? Então, frequência 2, 1 Hz. Letra A, ele quer saber a frequência de rotação do cilindro menor. Se ele quer saber frequência numa transmissão, a gente usa a fórmula que relaciona frequências. F1, R1 é igual a F2, R2. F1 que a gente está buscando, o raio 1 é 10, F2 em Hz é 1 e o R2 é 50 centímetros. Então, a frequência 1 vai ser 50 vezes 1, 50. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, a frequência do primeiro cilindro é de 5 Hz. Ou seja, ele dá 5 giros em um segundo. Hz diz para a gente o número de giros por segundo. Então, se a frequência é 5 Hz, é porque esse disco aqui ele gira 5 vezes em um segundo. Tá bom? Letra B, ele quer saber qual é a velocidade linear da cinta, né? A cinta que liga aqui os dois. Então, vamos lá. Letra B, velocidade linear. Lembrando que velocidade linear é igual em qualquer ponto, né? Então, tanto faz calcular de A ou de B. Lembrando que velocidade é ômega vezes R. Vamos calcular de A, né? Então, de A e de A. Então, ômega A, 2π FA. Fica 2π vezes 5, né? Que foi agora isso que a gente calculou. Só tem um detalhe. Aqui vai dar, ômega A vai dar, de fato, 10π radianos por segundo. Deixa π, não tem problema. Para a gente achar a nossa velocidade em metros por segundo, o raio tem que estar em metros, né? Então 10 centímetros é 0,1 metro, tá bom? Então vai ficar 10π vezes o raio, que é 0,1 metro, 10 centímetros, né? 10 vezes 0,1 dá 1 vezes π. 1 vezes π é π, né? Então a velocidade é π metros por segundo. A resposta deu só π. Então está aí a velocidade linear. Se for a velocidade A, se você calcular a velocidade B, vai dar a mesma coisa, tá? Π metros por segundo, porque a velocidade linear é igual em qualquer ponto, tá bom? Uma transmissão.
Vamos mais uma para encerrar a última questão. Diz o seguinte: uma bicicleta cujo raio é 40 cm desloca-se em uma linha reta com velocidade de 10 metros por segundo. Então, ó, a bicicleta tem um raio de 40 cm e uma velocidade de 10 metros por segundo. Vou deixar tudo bonitinho. 40 cm dividido por 100, 0,4 metros, ok? Vamos lá. Letra L pergunta: qual a velocidade angular da catraca ligada à roda traseira? Ó, se a catraca é o que está ligado com a roda de trás, a roda de trás, aquele mesmo caso aqui, ó, vai ter a mesma velocidade angular da catraca. A roda traseira da bicicleta tem a mesma velocidade angular da catraca, porque as duas estão acopladas. Não é uma transmissão, elas estão juntas, né? Então, se ele quer saber aqui, na letra A, qual é o ômega da catraca, tá aqui. Catraca. Na verdade, ele também quer saber qual é o ômega da bicicleta. Tá? Porque é o mesmo, tá? Eles estão ligados. Então, vamos lá. A gente sabe que V é ômega vezes R. Então, ômega é V sobre R. Velocidade da bicicleta, 10. Ômega, raio, 0,4. Então, ômega, 10 dividido por 0,4, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar 25 radianos por segundo, tá? Sai em segundos porque a velocidade estava em metros por segundo. Então, o ômega sai em radianos por segundo. Então, 25 radianos por segundo é a velocidade angular da catraca e também é a velocidade angular da roda da bicicleta. Tá bom? Dá no mesmo. Letra B, fazer outra aqui, ó, com mais espaço. Ele fala o seguinte na letra B: sabendo-se que os raios da catraca e da coroa são respectivamente 5 e 15, determine a velocidade angular que o ciclista imprime à coroa. Então agora ele quer a velocidade angular da coroa, sabendo que o raio da catraca é 5 centímetros e o raio da coroa é 15 centímetros. Só conferir se é esses valores. Isso mesmo. Então vamos lá. A gente sabe da relação entre ômega e raio numa transmissão, né? Então ômega da coroa vezes o raio da coroa é igual ao ômega da catraca vezes o raio da catraca. Ômega da coroa a gente está buscando, raio da coroa 15 centímetros. O ômega a gente acabou de achar, né? 25 da catraca, que é igual da bicicleta, da roda da bicicleta, e o raio da catraca 5 centímetros. Então, ômega da coroa vai ser 25 vezes 5, perdão. E o 15 que está multiplicando passa dividindo, tá? Só para facilitar aqui, ó. 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3. 25 vezes 1, 25. Fica 25 dividido por 3. Então, se você fizer essa conta, o ômega da coroa vai dar 8,3 radianos por segundo. Beleza, gente? Então tá aí alguns exercícios sobre movimento circular, uniforme, né? Transmissão de movimento circular. Espero que vocês tenham entendido. A gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.